Paz do Senhor a todos os irmãos. Meu nome é Tiago, faço parte da rede de homens e também do PG Varões do Senhor. Hoje vamos ler a Bíblia a partir de Isaías 66, até Jeremias 3. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis, para quem olharei? Para o pobre, o abatido de espírito, e que treme diante a minha palavra? Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu querei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus tremores, porquanto clamei, e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos, e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, que vós tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos, que vossos obedeceram, e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá ao pago os seus inimigos. Antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que viessem as dores, ela deu luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra um só dia? Nasceria uma nação de uma vez só. Mas Sião esteve de parto e já deu à luz de seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria e eu fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós, todos que ameis, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela prenteastes. Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela paz, como um rio e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sob os joelhos vos afogarão. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolado. Isso vereis, e alegrar-se-á a vosso coração, e os vossos ossos reverdeceram como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá fogo, e os seus carros como uma torverilho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, os que comem carne de porco e os abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem e que ajuntarei todas as nações e as línguas, e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e que deles escaparem, enviarei às nações a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas mais longe, que não ouviram a minha fama, nem virão a minha glória.
e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentro as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carro, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trarão as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os céus novos e a terra nova hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Jeremias capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do anúncio 17º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu formasse no ventre e te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu vá te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me: Senhor, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, a cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles o meu juízo, por causa de toda a sua malícia, pois me deixarem a mim e queimarem incenso a deuses estranhos e se curvarem diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei como que não temas na sua presença. Porque eis que eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, Deus, o Senhor, para te livrar. Capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo:
Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua beneficência e da tua mocidade, e do amor dos teus despósitos, quando andavas por mim no deserto, nunca terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que devoraram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-os livianos? E não disseram: onde está o Senhor, no que fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão, sombra e morte, por uma terra que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes do seu fruto e o seu bem. Mas, quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram até que o deu de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, dizendo o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as filhas de Quintim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, pois não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória, pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto o céu e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo, ou escravo nascido em casa? Por que veio essa surpresa? Os filhos de Leão bramaram sobre ele e levantaram sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofá e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, procuras isso a ti mesmo, deixando o Senhor, teu Deus, no tempo em que te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas do Senhor? E que te importa a ti o caminho de Assíria, para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostas te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal o quão amargo é deixares ao Senhor, teu Deus, e não terá o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgrederei contudo. Em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas ercurvando e corrompendo. Eu mesmo te plantei como vida excelente, uma semente inteiramente fiel, pois como te tornastes para mim uma planta degenerosa, de vida estranha? Pelo que, ainda que te levas com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará agravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andeis após os balins. Vem o teu caminho no vale, conhece o que fizestes, dromedária ligeira. És que anda torcendo os seus caminhos, jumenta montes,
acostumada ao deserto, e que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem impediria o teu encontro? Todos os que buscarão não se casarão. No mês dele a acharão. Evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede. Mas tu diz, não há esperança, porque amo os estranhos, e após ele andarei. Como fica confundido o ladrão quando apanha, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira, tu és meu pai, é a pedra. Tu me gerastes, porque me viram as costas, não o rosto. Mas, no tempo do seu aperto, dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, então, os teus deuses que fizeram para ti, que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Então castiguei os filhos. Eles não aceitam a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas, como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor? Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou a terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, disse o povo, desligamo-nos de ti, nunca mais a ti viremos. Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou esposa dos seus sendais. Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho, para buscastes o amor, de sorte que até as malignas ensinastes o teu caminho. Até nas orlas das suas vestes se achou o sangue da tua alma dos inocentes. E necessitados, não cavarei para achar, pois se vê em todas as coisas. E ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o caminho? Também do Egito serás envergonhada, como fostes envergonhada em Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas palavras, e não prosperará com elas. Jeremias 3. Eles dizem, se o homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornarás a ela a mais? Não poluiria de toda a terra? Ora, tu te maculastes com muito amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para ele, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo, Pai, tu és meu guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tem dito e feito coisas más, e nela permanecerás. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que faz a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto, e debaixo toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isso a sua leivosa irmã Judá.
E quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas fosse, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim. A sua aleivosa irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a de uma cidade, e a de dois uma geração, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vós multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virão ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e das nações se juntarão a ela, ao nome do Senhor a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse, Pai, me chamarás e de mim não desviarás. Deverás, como a mulher, se apartar aleivosamente do seu companheiro. Assim, aleivosamente, se houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curei as vossas rebeliões. Eis-no aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Certamente em vão se confia, outeiros e na multidão das montanhas. Deverás no Senhor nosso Deus, esta a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas, as suas vacas, e os seus filhos e suas filhas. Jazemos na nossa vergonha, e estamos cobertos da nossa confissão. Porque pecamos contra o Senhor. Nosso Deus é nosso e nossos pais, desde a nossa mocidade até os dias de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Assim, então, finalizamos a leitura da palavra e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por estar presente com nós nesse momento. Queremos agradecer por trazer essa palavra para nós neste dia. Abençoa todas as pessoas, Deus, que estão acompanhando essa leitura neste dia, que sejam confortáveis para o seu coração. Abençoa, Senhor,
todos os nossos desejos, abençoa nossas enfermidades, cuida de nós, Deus, prospera nossas vidas. A Ti agradecemos, Deus, pela palavra desse dia. Amém.